O nosso convidado de hoje é o Dr. Piraci Oliveira, advogado, e o nosso tema, reforma tributária e medidas aprovadas no final do ano passado, com vigência esse ano. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Nos conte, por favor, o que foi aprovado no final do ano passado, com vigência no início desse ano. Muita coisa, Curi. Nós vivemos um momento de grande turbulência na questão fiscal, contábil e na insegurança, especialmente, dos empresários no Brasil. Houve algumas alterações bastante significativas de 25 para 26, que eu vou tentar aqui trabalhar nesse espaço. Elas são muito densas. O primeiro ponto que eu trago como mais relevante, que vai afetar a vida de todos os contribuintes, empresários, contadores, advogados, é a questão da criação de um novo tributo, que na verdade é a recriação da tributação de dividendos na fonte. Isso existiu até 1994, o governo Fernando Henrique colocou um fim nessa questão. Eu vivi isso, eu tive a oportunidade de viver isso em 94, então o que eu vou dizer aqui para você é uma experiência que eu estou revivendo lá da década de 90. O que acontece? Até então, nos últimos 30 anos, a distribuição de dividendos no Brasil, desde que ela fosse baseada na contabilidade, levantada com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, ela era isenta na distribuição aos sócios. Então você não tinha uma grande relevância para nominar, para adjetivar aquilo que o sócio recebia. Então, um exemplo clássico disso. As empresas se acostumaram a pagar a conta de telefone do sócio, se acostumaram a pagar o carro do sócio, se acostumaram a pagar o cartão de crédito do sócio, o convênio médico do sócio, tudo aquilo era um pacote de pagamentos que entrava como despesa da empresa barra remuneração do sócio, que era isento. Agora é tributado. A partir de 1/1 de 26, ela passa a ser tributada na fonte, naquilo que ultrapassar R$50 mil ao mês de um CNPJ para um CPF. Então isso significa dizer o seguinte, uma indústria, uma empresa qualquer, quando retribuir ao sócio, pagar ao sócio a partir de 1/1 de 2026, mais do que R$50 mil, fica obrigada a reter na fonte 10%, e fazer com que essa operação seja tributada na fonte e depois vai ser objeto de um ajuste na declaração de abril do ano seguinte. A questão... Um ano depois. Um ano depois, 1 ano e 4 meses depois, se a gente contar de janeiro. O grande problema é o que está por trás disso, é o invisível disso. E aí é aquilo que eu costumo dizer sempre, né? Eu que vivi isso, sei da dificuldade. E quais são? Então, vamos lá. Existe uma regra, um decreto-lei de 1977, que estabelece as regras do que se chamava na época DDL, distribuição disfarçada de lucro. Então, se a gente tomar a questão da tributação, o empresário mais desavisado, o empresário mais moderno pode achar o seguinte, bom, se eu receber da empresa R$49 mil no mês, eu não tenho os 10%. Né? É um entendimento a priori assim mais míope que se faz, mas não deixa de ser correto. A questão é essa. Não houve debate, eu não vi o governo explicando, eu não vi a Receita Federal explicando, eu não vi resposta à consulta, eu não vi nada que trata do que é o DDL. E eu vou te trazer aqui uns exemplos muito legais. Por favor. Vamos lá. A gente acostumou no Brasil com alguns institutos muito tropicais aqui. O primeiro deles é assim, o empresário usa muito o cartão de crédito pessoal em favor da empresa para ter crédito no cartão para obter milhas. Então Sim. Ele carrega o cartão de crédito do sócio em detrimento da despesa, às vezes, que é da própria empresa. Sim. O segundo ponto que é muito presente na vida das empresas é o convênio médico, porque as administradoras de convênio médico estabeleceram uma regra de que, pendurando o convênio médico num CNPJ, fica mais barato, tem mais vidas. Tá? Então a gente tem, para não ir muito longe, esses dois exemplos muito clássicos. A gente tem convênio médico pendurado nas empresas e cartão de crédito do sócio misturando, confundindo o patrimônio com a pessoa jurídica. Esses dois institutos, a partir de 1/1 de 2026, portanto já há 3, 4 semanas atrás, devem ser inseridos naquilo que se chama distribuição de lucro mensal. Então no dia 31 de janeiro de 2026, as empresas deverão fazer um levantamento do que foi pago ao sócio em janeiro, terminou o ano, mês 31 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, a contabilidade tem que fazer um levantamento do que foi pago ao sócio efetivamente, mais do que isso,
olhar a contabilidade da empresa, olhar ali o DRE da empresa, identificar cada lançamento que foi efetuado a crédito do sócio ou administrador. E isso tem que ser levado num novo formulário chamado REINF, que substituiu a DIF, mensal, que você vai lançar por linha. Convênio médico pago ao sócio João. Escola do filho pago ao sócio João. Todas as despesas, as rubricas que estiverem na DRE, que não sejam da empresa, sejam da pessoa física, tem que lançar ali. No dia 15 de fevereiro você entrega a declaração e este imposto tem que ser pago no dia 20 de fevereiro, 20 dias depois de fechar o mês. Sim. Então não é só o PIX, é o benefício indireto. E ninguém está falando disso. Agora, aí entra celular, aí entra automóvel, aí entra uma série de outras... Almoço de sócio, jantar de sócio, a menos que você prove que aquele almoço seja estritamente vinculado à produção de receita da empresa, um almoço comercial, tem que provar. Então, olha onde nós chegamos, Curi. Sim. Você vai almoçar com um fornecedor, Sim. você paga no seu cartão de crédito, Sim. pede a notinha, Sim. pede reembolso para a empresa, tem que justificar. Claro. Com quem você almoçou, qual foi o assunto tratado, porque senão aquilo vai fazer parte do seu prolabore ou da sua distribuição de lucro. Agora, a maioria das empresas que participam conosco não tem uma retirada de 50 mil reais por mês. Como é que isso afeta essas empresas? Essas empresas vão ter que olhar para dentro e verificar se o conjunto dos benefícios passa de 50 mil ou não. Não é o PIX. Não é aquele valor que distribui. Vamos somar tudo. Vamos somar o celular, vamos somar o carro, vamos somar o convênio médico, vamos somar o cartão de crédito. Escola, qualquer pagamento. Veja, a contabilidade tem que olhar para o resultado de janeiro e puxar linha a linha e separar aquilo que não é despesa, que é prolabore ou distribuição de lucro. Bom, mas mais medidas ocorreram no final do ano que afetam diretamente as pequenas empresas. Por exemplo, o Simples. Vamos lá. O que acabou acontecendo de mais relevante também, junto com os 10%, foi no apagar da noite, na última semana do ano, aumento da base de cálculo do lucro presumido. Do lucro presumido. Como é que isso afeta todo mundo? Isso afeta a todos, porque o lucro presumido é simples, ele representa os índices, os dados às vezes variam, 85% das empresas do Brasil. Então, 85% das empresas do Brasil, que são presumido ou simples, tiveram sua base de tributação aumentada em 10%. Explico. Uma lei que estava predisposta a tributar BETs acabou alargando a base de atuação e lançou-se ali um dispositivo que é o seguinte: todos os benefícios fiscais do Brasil serão reduzidos em 10%. Então, benefício de importação, exportação, benefício da soja, benefício do agro, tudo reduz 10%. Qual foi o grande lance que me incomodou bastante em relação a tudo que está acontecendo? Incluíram no benefício fiscal no Brasil o lucro presumido, que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Então, aquela empresa que presta serviços que pagava sobre 32%, aquela loja que vende calçado que pagava 8%, foi entendido que o sistema do lucro presumido era um benefício fiscal e no fechar do exercício, essas empresas todas tiveram a base alargada em 10%. Então, uma empresa que vende mercadorias na rua, que pagava o lucro presumido sobre 8% da sua receita bruta, naquilo que passar a 1.250.000 por trimestre, vai ter que fazer um cálculo complexo, que é 1.250.000, 8%, o que passar de 1.250.000, 8% mais 10%. Então, 8,8%. Então, aumentou demais a base de contribuição do imposto de renda e da contribuição social para todas as empresas do lucro presumido. Isso no fechar do ano, sem nenhum debate. E o cálculo, os escritórios de contabilidade estão preparados para fazer todo esse trabalho? Absolutamente. Absolutamente. Agora, nós temos ouvido aqui que existem obrigações na nota fiscal que até agora não saiu a regulamentação ou ela não foi aprovada. É isso mesmo? Aí vamos lá. Bom, aí nós temos uma outra posição nessas alterações profundas da legislação de 25 para 26. Por coincidência, então aumentou-se o base do lucro presumido,
criou-se a tributação de dividendos e, por coincidência, ou infeliz coincidência, de 25 para 26 passou a viger entre nós a reforma tributária do consumo, que ela então cria o IVA. Né? Então o IVA é dividido em CBS federal e IBS estadual e municipal. Em 26, estabeleceu-se que seria uma fase de testes. Então nós fomos dormir no dia 31 de 12 de 25 com uma nota fiscal X, aquelas que a gente conhece, normal, e no dia 1 de 1 de 26, esse era o regulamento, você passaria a ter de emitir notas fiscais com mais 2 tributos, o CBS 09 na nota fiscal e o IBS 01 na nota fiscal. Seriam 2 campos a mais na nota fiscal que você teria que debitar. E em 2026, por ser uma fase de testes, você deveria lançar esse tributo na nota e não deveria recolher. O que aconteceu? A segunda fase da reforma tributária não foi aprovada em 25. Então, quando virou o ano, a segunda fase que criava o comitê gestor, que nominava quem é que iria fazer a regulamentação, sequer tinha sido aprovada. Ela foi assinada no dia 8 de janeiro. Então, criou-se um vácuo de quem vai regulamentar o quê, como vai regulamentar, de tal modo que começou a viger a determinação de emitir a nota sem que houvesse um regulamento, que nos existe até hoje. Então, foi criado um portal nacional que hoje está muito confuso, informações truncadas, dá bug no sistema direto, prefeituras criaram sistemas autônomos para tentar integrar com isso. Enfim, hoje ainda, final de janeiro, o ambiente é de muita confusão, muita incerteza, as empresas não sabem como é que deve lançar esse imposto, se esse imposto vai ser pago e descontado de PIS e COFINS, se ele vai ser pago e contabilizado, como é que contabiliza, como é que isso é lançado, gera crédito, não gera, uma confusão generalizada. Ela está ocorrendo. Mas tem mais um fator também que complica esse cenário quando se fala daquele lucro tributado, como é que isto vai criar uma judicialização extremamente forte no país, na sua avaliação, por favor. Essa parte foi também um show de horrores. Quando se criou a tributação a partir de 2026, estabeleceu-se que o lucro acumulado de 25 seria isento, desde que ele tivesse aprovação em ata e fechamento de balancete em 25. Sim. Como se fosse possível você, no dia 31 de dezembro de 25, fechar um balanço, fazer uma ata e arquivar na junta, deliberando sobre a destinação daquele lucro. Então não era impossível de se realizar, houve uma enorme judicialização e no final do ano, uma liminar do Supremo Tribunal Federal estendeu isso para 31 de janeiro. Então até 31 de janeiro as empresas poderiam fazer essa determinação por força de uma liminar do Supremo, que Sim. pode cair e os efeitos se retroagirem. Mas enfim, o que importou foi o seguinte: as empresas poderiam pegar todo o seu estoque de lucros acumulados, fazer uma ata, dizer que iriam distribuir entre 26, 27 e 28, e aquilo seria isento. E isso gerou, na verdade, um grande descompasso entre arrecadação e desoneração fiscal, porque o governo federal partia do princípio que os R$5.000 de isenção seriam cobertos pela tributação desses milionários, desses multimilionários, que ganham mais do que 50 mil por mês. Só que, na verdade, quando você coloca isso na prática, a isenção já está valendo. Hoje, quem receber menos do que R$5.000 estará isento. Mas a arrecadação proveniente da distribuição de 26, se ela for efetuada com base em lucro acumulado de 2025, não vai gerar tributação / arrecadação fiscal. Então haverá um descasamento imenso. O mercado financeiro estimou isso com uma coisa entre 50 e 60 bilhões de desoneração que os empresários sacaram em dezembro e sacarão em 26, 27, 28 de forma isenta. De tal modo que o governo, no final, deu um tiro no pé, porque deu a isenção de um lado e não vai ter a compensação do outro, o que fere, inclusive, a determinação do orçamento desse ano. Ou seja, é uma situação de enorme caos fiscal, político e contábil. Doutor Piraci, nós queremos agradecer muito a transmissão do conhecimento acumulado. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. E desejar que esse conhecimento acumulado chegue aos ouvidos dos reguladores e que possam consertar esses rumos ainda em janeiro, se Deus quiser. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!